palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos, para nos libertar do nosso pecado, do nosso erro, do nosso mau caminho. Ela é poderosa para nos restaurar depois que nós tropeçamos, caímos, né? Salomão, ele quando orava, ele dizia assim: Senhor, se o teu povo pecar, e dele abre um parênteses, porque não há homem que não peque, fecha parênteses, mas se arrepender do seu pecado e se lembrar de ti e orar virado para essa casa que a tua mão levantou, aleluia, ouve do céu, perdoa a sua transgressão, sara a sua terra, aleluia. Sempre volte para cá, irmão, sempre há um lugar junto da cruz para mim e para você. Colossenses, irmãos, Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do 12 até o 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, o Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Até aqui nós pretendemos caminhar nesta noite. Nós não temos pressa, irmãos, porque é a palavra de Deus. Se o Senhor Jesus vier esta noite, vamos para o céu. Se o Senhor tardar ainda mais uma semana, na semana que vem estaremos aqui, nos alimentando da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele traçou um contraste entre o primeiro interior, o que havia antes no nosso ser, no nosso coração, na nossa alma, e o que é que há agora, ou o que é que deveria haver agora. Porque não basta nós fazermos a limpeza de algo, é necessário que aquilo seja ocupado para que não volte a se deteriorar. Se nós somente limparmos um campo e nos ausentarmos, quando chegarmos outra vez lá, haverá mato, haverá espinho, haverá aranha, escorpiões, animais que nós não queremos perto, vão estar naquele lugar. Para que aquele lugar se mantenha limpo e produtivo, depois de limpo, é necessário semear uma semente proposital. Nós não podemos, irmãos, ser preguiçosos espirituais. E às vezes nós temos essa inclinação, achando que desde que nos entregamos a Cristo, o Senhor fará tudo e nós não faremos nada. Mas se fosse assim, não haveria necessidade da exortação. Então aceitaríamos a Cristo tão somente, e a partir daquele momento, que lindo, já estou 100%.
Mas nós vemos na palavra que às vezes o homem coopera com Deus e às vezes Deus coopera com o homem. A verdade é que é uma caminhada. O nome de Jesus é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então nós vamos caminhando junto, irmãos. Ele vai tendo paciência com a gente e nós com Ele. E não porque Ele não seja bom, mas porque nós somos maus. E nós nos estressamos e dizemos assim: eu não vou. Eu não quero nem saber, para mim, deu. Aí o Senhor vai lá e nos acha outra vez. Eu não quero mais ouvir palavra de exortação, porque parece que o pastor fica contando as coisas lá na frente, e ele ouviu eu conversando, e eu não volto mais. Aí fica todo bravo, ou braba. Aí o Senhor vai lá, fala: é porque eu te amo, é que eu te quero bem, eu acredito em você, você pode ser muito melhor do que você se apresenta, eu continuo te amando, eu continuo investindo em você. E aí a gente retorna, percebe? O Senhor tem paciência conosco, porque senão, irmãos, onde estaríamos se não fosse a misericórdia do Senhor? O profeta disse que a misericórdia do Senhor é a explicação por que nós não fomos consumidos ainda. Você já teve vontade de jogar um raio em alguém, né? Se fosse Deus, ia jogar só um raio naquelazinha, né? Eu ouvi a história de um pregador, um palestrante, falando a respeito de Deus, e ele disse: Deus não existe, e eu vou provar que Deus não existe, porque eu vou encher esse lugar de blasfêmia, e Deus não vai se importar com nada, Ele não vai nem mandar um raiozinho na minha cabeça, porque Deus não está nem aí para o que eu penso, não é porque eu falo, nem porque eu faço. E começou a blasfemar de Deus no auditório, todo mundo quieto. E quando ele se cansou de blasfemar do nome de Deus, ele disse: viu, Deus não existe. Então o palestrante, o pregador, retoma o microfone e diz: não é isso não, você está equivocado. Em primeiro lugar, você é muito ruim. Deus não vai gastar nem um raiozinho com você, porque você é muito ruim. É por isso que Ele não mandou nenhum raio. Em primeiro lugar é isso, porque você é muito ruim, não vale nenhum raio. O segundo lugar é porque as Escrituras dão testemunho de que Deus se importa com aqueles que se importam com Ele. Nos fala a verdade. Culto da palavra é diferente de um culto de celebração. E a gente volta e volta. Por que nós voltamos? Porque nós nos importamos com a sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela fala dessa troca de interior. Havia um interior, agora um novo interior. Está lá no versículo 5 do capítulo 3. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição. Nós prostituíamos, agora não prostituímos mais. Nós não somos melhores do que o nosso amigo, nós somos iguais, é que agora Jesus nos lavou. A impureza sexual, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então havia um interior, nós já passamos por aqui semana passada, havia em nós um interior. Agora isso não está mais dentro de nós. Não significa que nós não somos tentados por essas coisas, porque esse é um outro equívoco. Às vezes o cristão pensa: oh, que lindo, agora vou servir a Cristo, não vou mais ser tentado.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus, tendo jejuado 40 dias, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Imagine nós, quem que não é tentado? Mas, irmãos, ser tentado não é pecado. É como uma ave que voe sobre a sua cabeça. Você não pode impedir ela, mas você pode proibir ela de pousar na tua cabeça. Então, todos nós somos tentados em alguma área, com determinada força, em determinada situação. Mas a palavra de Deus diz assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós. É diferente, irmãos. Nós éramos escravos, estávamos acorrentados. Agora nós somos livres. Que delícia! O Senhor nos fez livres. Antigamente havia uma outra vestidura. Nosso modo de ser, a nossa fala, os ambientes que frequentávamos, as coisas que usávamos, que dizíamos, a nossa reação, o que era aparente em nós era de uma classe. Mas o versículo 10 diz assim: e vos vestistes do novo. Agora tem em nós uma outra vestidura. E é interessante, irmãos, porque ninguém proibiu. Ninguém proibiu. E até porque, que poder que tem alguém para proibir você ou eu de fazer quaisquer das coisas que antes fazíamos? Quem que tem esse poder? O pastor, Deus fala para ele: o senhor cuide da sua igreja, que da minha casa cuido eu. Claro, irmão, quem que tem esse poder de determinar o limite do seu exercício como pessoa humana, como cidadão? Ninguém. Mas a palavra de Deus, ela vai entrando. Aleluia. Ela é uma semente. E ainda que eventualmente o nosso coração era de pedra, alguns de nós tínhamos um coração de pedra, a semente foi caindo em cima da pedra, foi caindo, foi criando uma forração, foi apodrecendo, foi germinando, foi criando um substrato, e aquele coração que antes era de pedra, de tanto ser exposto à palavra de Deus, agora está começando a crer. Perceberam? Porque a fé, ela vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Aleluia. Vai suscitando fé no nosso coração. Nós começamos a considerar coisas que nós detestávamos. E o Espírito Santo, ele fica ao nosso lado, dizendo: tenta outra vez. Tenta outra vez. Aleluia. Tenta mais uma vez. Eu conheci um irmão em Chapecó. Ele era da esfera espírita, e ele via demônios, mas ele achava que eram guias. E quando ele andava na cidade de Chapecó, e os guias iam na frente dele, ele ficava maravilhado. Era tão forte a presença do demônio na vida dele, na vida da família, porque toda a família deles pertenciam à esfera espírita, que uma noite eles estavam dormindo já, ele acordou pela madrugada e havia sobre o guarda-roupa uma marimba, aquele brinquedo que imita um xilofone, que são várias peças de metal e um martelinho de metal que você toca. E o guia estava em cima do guarda-roupa, e o guia tocou uma musiquinha para ele. Irmão, quem entende do mundo espiritual sabe que só move objetos demônios muito poderosos. O demônio tocou a musiquinha para ele, ele ficou maravilhado e falou: toca de novo. Aí tocou de novo, toca de novo, tocou de novo. Ele tocou 6 vezes. Aí ele acordou a mulher dele, falou: meu bem, olha quem está aqui. Aí falou: toca para ela, toca de novo. Tocou 9 vezes a música. Maravilhado, maravilhado.
Aí um dia ele foi no barbeiro cortar o cabelo. Quando estava lá, e o barbeiro ia começar a cortar o cabelo, tinha um crentinho daqueles bem chato mesmo, sentado no banco. Deus é especialista em coisas loucas, irmãos. A hora que o barbeiro ia pôr a mão na cabeça dele, ele falou: espere um pouquinho, parou, concentrou, pode cortar. Aí o crente falou assim: o que você fez aí? Metido, nem conhecia. Isso o irmão me contou, jantando com ele me contando. Falou assim: eu pedi autorização para o guia, para ele mexer na minha cabeça, porque eu tenho corpo e cabeça fechado. Ele falou: que guia? Tudo demônio, tudo capeta, tudo demônio. Falou assim: se eu for lá no terreiro, não desce demônio nenhum lá. Irmãos, é interessante, irmãos, porque a minha tia Cremilda, irmã de meu pai, era batizada com o Espírito Santo, e ela tinha uma vizinha que fazia trabalho espiritual. E então chegava uma pessoa com rasgadura, com uma costela quebrada, ela fazia aquela costura numa almofadinha, encosta na pessoa, chama a presença do guia e começa a costurar e cura. E a minha tia ficava espiando pela casa de madeira no nó de pinho, vendo ela fazendo aquilo. Aí começava a dar nó na linha, a mulher nem olhava para trás, falava assim: Cremilda, vá para casa, querida. Que começava a dar nó. O irmão Chiquinho, que eu morei na casa dele, a sogra dele era também desse ambiente. E quando ele queria falar com ela, chegava lá aquela fila de gente para ser atendido, e ele sentava na fila para esperar a vez para conseguir falar com a sogra gritava lá dentro: Chiquinho, você está aí? Porque não descia mais o santo. Então histórias assim eu ouvi muitas, irmãos. E esse moço falou, num ato de petulância, de arrogância: se eu for lá não desce guia nenhum, porque é tudo demônio. Ele falou: então tá, pode ir você e teu pastor sexta-feira, tal hora. Aí foi ele e o pastor Jorge Torres, que eu conheci o pastor Jorge Torres também. Ele falou assim: pastor, isso aí o pastor me contou, quando a gente ia entrar no terreiro, o céu claro, era noite, mas claro, não tinha chuva, nada. Quando faltavam uns 2 metros, levou uma pancada de água e entramos encharcados. Só eu e o rapaz entramos no terreiro encharcado. E ficou combinado que o pastor não podia falar nada, podia assistir, e depois esse senhor ia lá na igreja assistir um culto. E era só isso que era para acontecer. E o pastor disse assim: irmão Enéas, naquela noite desceu demônio para tudo que é lado. E o irmão contou, falou: irmão, gente que nunca incorporava naquela noite incorporou. E todo mundo maravilhado, rolando pelo chão, guia para tudo que é lado. O pastor ficou lá até o tempo combinado, depois foi embora. O rapaz nunca foi na igreja, mas ele falou que cada vez que ele ia fazer os trabalhos lá no centro, ele lembrava do pastor olhando para ele. Só isso, que o pastor não falou nada. Ele ia fazer, lembrava do olhar do pastor, só isso. Um dia estava chegando a época de São Cosme e Damião, e eles foram numa janta para arrecadar recurso. No meio da janta ele foi tomado de um sentimento, ele falou: mulher, vamos embora para casa, porque eu de hoje em diante sou crente. E pegou a mulher e as crianças foi para casa. Analfabeto, pegou a Bíblia e tentou ler. Sabe qual a palavra que ele tentou ler? Mancebo. Tem gente que nem sabe o que é mancebo, e vai aprender já, quer dizer jovem. Mas quem que usa essa palavra? Se usou esse mês? Ele já bate nessa palavra, soletrando com dificuldade, mancebo. Aí não consegue entender, ele ficou bravo, falou: Deus, eu não entendo a tua palavra. O Espírito Santo falou assim: entendeu, filhinho? Aí ele pensou: acho que ele quer que eu leia de novo. Leu, mas era isso mesmo, ele nunca tinha visto essa palavra, ele leu, estava escrito mancebo. Mancebo, eu não entendo, Senhor. Ele falou assim: irmão Enéas, aí então a voz mais doce que eu ouvi toda a minha vida repetiu: entendeu, filhinho? Ele falou assim. Aí eu comecei a chorar, eu estava assim, o óculos encheu de lágrimas, eu tive que virar o óculos. Ele falou assim: desde aquele dia minha vida mudou.
Eu trabalho igual eu trabalhava antes, mas antes nada ia para frente. Perceberam a paciência de Deus? Misericórdia de Deus? Acha que Ele fez isso só com o irmão? E não fez com a gente também? E teimou com a gente? E teimou de novo? Aleluia! Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de perceber que o Espírito Santo Ele está trabalhando em nós. Então agora, irmãos, nós temos uma nova vestidura, mas não é algo que nós propositadamente decidimos. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, vai mudando nossos costumes, nossos endereços. E aí, Paulo, ele faz a seguinte exortação no versículo 12: revesti-vos. Ele tinha dito lá no versículo 8, despojai-vos. Então, notem uma coisa: o nosso interior era cheio de pecado, irmãos. Não quer dizer que hoje não haja, mas antes só tinha isso, irmãos, a ponto de nós estarmos mortos para Deus e para a sua palavra. Nós nem gostávamos de culto, nem de Bíblia, nem de crente, nem de pastor. Achava que pastor é só para ficar rico com o dízimo dos irmãos. E agora nós temos Bíblia, gostamos de palavra, gostamos de Deus, gostamos de pastor. O pastor vai lá em casa. O que aconteceu? O interior mudou. Aí que mais? Aí o nosso visível, nós temos uma nova vestidura, nós nos vestimos do novo, está no versículo 10. Agora nossos ambientes mudaram, nossos endereços, tudo mudou na nossa vida, irmãos. Tudo mudou. Aí Paulo diz assim: além de nós nos vestir do novo, agora nós devemos nos revestir. Por cima disso ainda deve ter algo. O que é que deve ter? Está lá: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Primeiro guarde isso. Isso é eleição. Tendo podido escolher gente bem melhor do que nós, Deus escolheu a nós. Nos fez santos e amados. A palavra santo, lembre, significa separado. O Senhor nos separou para si. Isso aí estressa muita gente, irmão. O ímpio fala assim: se você é crente, eu sou o pastor dos crentes. Porque ele vê você fazendo bobagem, ele vê você que não é reto, mas é que ele não entende uma coisa. Em São Bento do Sul, eu fui na casa do seu Schmidt. O seu Schmidt fabricava santos, ídolos, desse tamanho assim, de madeira, tinha de todo tamanho. E eu fiquei apaixonado pela excelência do trabalho daquele homem. Tinha santas, tinha Jesus, tinha, quem imaginar de divindades, tinha lá. Lindo, lindo, lindo. E aí tinha uma santa rachada. Ela estava pronta, mas não sei por que razão, eu não entendo. Ela rachou de alto a baixo. Eu falei assim: que pena, seu Schmidt. Rachou. Perdeu todo esse trabalho. Ele falou assim: já vi que você não entende nada de santo. Ele falou assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou terminar de abrir, eu vou rachar o resto. Eu vou limpar tudo onde está a rachadura, vou arrancar tudo que não está direito. Aí eu vou colar, eu vou unir. Ele falou assim: depois que estiver pronto, um dia pode ser que quebre outra parte, mas aquela que eu mexi nunca mais quebrará. Alguém olha para você e se escandaliza, mas é que você não está pronto. Você só é santo, você só foi separado. Você está no ateliê de Deus, mas você é de Deus. Jesus comprou você e a mim, aleluia! Ele nos escolheu, nós somos eleitos, santos e amados,
Ele nos ama, irmãos. Aleluia! Me ame mesmo, eu quero ser amado pelo Senhor. Aleluia! Ele nos escolheu. Nós estamos na oficina de Deus. Como disse Martin Luther King, ainda não somos o que deveríamos ser, mas graças a Deus, nós não somos mais o que nós éramos. Perceberam? Então, Deus está fazendo uma obra em nós. E nós precisamos agora nos revestir de entranhas de misericórdia. Ou seja, essas virtudes que estão aqui listadas, elas devem brotar do nosso interior. Deve vir de dentro, das tripas, do coração. Entranhas de misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas, dos animais, da natureza, sabe? Ter compaixão, benignidade, bondade em ação, porque às vezes nós somos bons no nosso coração. No coração eu sou bom, tá? Mas eu quero ver na ação. A benignidade é isso, é uma bondade em ação insistente, ela continua agindo apesar de não ver fruto. Benignidade. Humildade, considerar o outro superior a si. Nós precisamos nos revestir disso. Depois que tanta coisa já mudou em nós, nós já devemos aprender a considerar o outro. E quem que é o outro? Porque a gente pensa em o outro é a pessoa lá do meu trabalho. É aquela também, mas é também meu marido, minha esposa, a pessoa da igreja. É humildade. Eu consigo considerar o outro superior a mim. Mansidão. Mansidão, irmãos, como um fruto do Espírito. Uma decisão de ser manso. Reconhecer se você tem um espírito enérgico. Se a tua resposta ela é agressiva. Você precisa olhar isso aí. E escolha ser manso. Eu quero dizer para os brabos aqui, que depois de ler a Bíblia várias vezes, eu caí em mim. Eu percebi que na Bíblia não há nenhuma promessa para brabo. Todas as boas promessas de Deus são para os mansos. E Jesus disse: aprendei de mim que sou humilde e manso. Não, porque eu não levo desaforo para casa não, gente. Ixi, comigo, bateu, levou. O que está achando? Que vai ficar assim? Não. Não tenho sangue de barata. Estou falando assim para um dia, se você conhecer alguém, né? Porque eu sei que aqui todo mundo é manso. O que ele está pensando? Ele sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou para você falar comigo assim? Sabe o que você é? Você é 1 em 7 bilhões de pessoas, então você é o quê? Uma areinha. Mas fica... cai dentro. Sabe assim, às vezes nós somos tomados desses arroubos de violência, de arrogância, e a exortação da palavra, os irmãos notam que vem vindo desde antes, depois de tudo que Cristo fez por nós. Mudou o nosso endereço, mudou o nosso interior. Agora nós devemos nos revestir de mansidão. É fácil? Não é fácil, mas é possível, porque é uma escolha. Uma escolha. A hora que você perceber que você está querendo ficar bravo com alguém, olhe para o espelho, que é a palavra de Deus. Repense isso. Longanimidade, aquela perseverança, insistir com alguém, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Eu estou te suportando, hein? Não te suporto mais, estou até aqui,
Não, a Bíblia diz que é para nós ser longânimo, é para tentar outra vez, no outro dia, vamos tentar de novo, vamos fazer outra vez, vamos começar de novo, suportando-vos, dando suporte. Tem essa ideia de suportar no sentido de absorver o impacto, suportar a pessoa, né? Esses dias a pastora, ela disse assim: gostei muito de perceber o temperamento de tal pessoa, porque nós estávamos jantando junto e o marido dela veio e foi rude com ela e levantou da mesa rude, e aquela pessoa virou para a Oriana e disse assim: ele não está brabo comigo, ele só está brabo porque ele está com um problema lá na empresa que ele não consegue resolver. Os irmãos perceberam isso? A sabedoria dessa esposa? Ele não está brabo comigo, ele só está brabo. Porque quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós ficamos dando lugar para Satanás. Já está me tratando de novo. Está achando que eu sou o quê? Você casou comigo para isso? Ei, não sei o quê. Entendeu? Mas a Bíblia diz, não, suportando, absorve. Igual aqueles pneus que estão lá amarrados no cais, o barco vem. Para que é aquilo? Para não quebrar o barco e não quebrar o porto. Então nós suportamos. O que mais? Dar suporte, contribuir para que a pessoa com quem nós convivemos, seja o marido, seja o filho, seja um colega de trabalho, para que aquela pessoa conquiste o seu espaço, que nós possamos ser bênção na vida da pessoa. Porque a gente quer muito ser abençoado. Quem que não quer ser abençoado, irmão? Todos nós queremos ser abençoados. Mas o Senhor, Ele fala para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu ser uma bênção. Perceberam, irmãos? Nós também temos que ser bênção na vida das pessoas. E de novo, irmão, não fica exportando. Isso é para aquele irmão que mora lá na Argentina, eu li no Facebook que ele está numa... Não, é para ele, mas é para nós aqui também, irmãos. Suportar as pessoas com quem nós convivemos e perdoar se algum tiver queixa contra o outro. Olha só que agora ficou forte. Até quanto que nós temos que perdoar? 70 vezes 7. Dá 490, tá certo? Né? 490 vezes. E agora a exortação ela foi para um outro nível. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso aqui, irmãos, é um desafio. Olha como Deus acredita na gente, irmãos. Concorda comigo que Deus é corajoso? Deus acredita que o Senhor pode perdoar a irmã no mesmo nível que Cristo perdoou a ti. Perdoar no mesmo nível. Porque nós somos tentados, quando alguém nos faz algo ruim, a gente fala assim, vou te perdoar, mas na sexta-feira passada, e a boca fala mais do que ela mesma. Agora, Cristo, Ele lança os nossos pecados para trás das costas. No outro texto, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Está perdoado. Está perdoado. Quando Cristo morreu na cruz, a palavra que Ele usou no final foi tetelestai, que era uma chancela que o Fórum de Roma dava para o devedor. Uma pessoa que tivesse uma dívida pública e ele quitasse aquela dívida, ele ganhava uma chancela, tetelestai, está consumado, isso está resolvido, está pago. Quando Jesus morre, ele brada tetelestai. Está resolvido, irmão, está pago.
está pago. E agora nós somos desafiados a perdoar na mesma dimensão. Assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. E nós que já tínhamos nos revestido no versículo 12, diz que temos que agora usar um capotão, um sobretudo, revestir-nos de amor, que é o vínculo da perfeição, que é para nós o testemunho da nossa fé alcançar um status de excelência, de perfeição. O vínculo da perfeição é o amor. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Seja pacífico, esteja em paz. Ah, mas tem um problema assim, assim. Se você não ouvir a exortação de Deus, e se eu não ouvir, por causa de um problema profissional, acadêmico, enfim, outro problema que esteja te angustiando, e nós não dermos ouvido a essa fala de Deus, daqui a pouco nós vamos estar comendo mal, porque nós perdemos a nossa paz. Quem é casado vai estar namorando mal, vamos estar estudando mal, tudo começa a ficar, dormindo mal, tudo começa a ficar ruim. E quando nós perdemos a nossa paz por um problema, nós estamos dizendo que não cremos que Deus tem poder para nos dar vitória no problema. Perceberam? Porque quando a gente crê que está na mão de Deus, é verdade que nós nos afligimos, mas nós não perdemos a nossa paz, não. A paz de Deus domine o vosso coração. Não é para ira, não é para contenda, não é para preocupação, para o estresse, ansiedade, angústia dominar o seu coração, nem o meu. O Deus que fez o universo, irmãos, está cuidando da nossa vida. E ainda que tudo saia do nosso controle, estará ainda 100% no controle de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele é o legislador por excelência. Aleluia, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ainda que as coisas pareçam que estão piorando, elas estão todas na mão de Deus. Nós estamos na mão de Deus. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Aqui eu quero fazer um retorno com os irmãos. Guarde a sua mão aqui, venha comigo para Efésios 4. Eu só vou ler um texto. Efésios 4, 18 diz assim: entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos no entendimento. Só essa palavra, pode voltar. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso e está dizendo que noutro tempo o cristão tinha o entendimento dominado por trevas. Agora, diferente disso, abra sua Bíblia aí de novo em Colossenses capítulo 1, o versículo 9. No final do versículo, ele fala que nós vamos ser cheios, ele está orando para sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, inteligência espiritual. No capítulo 2, no versículo 2, quase o finalzinho, ele fala que nós vamos ser consolados, unidos em caridades, enriquecidos da plenitude da inteligência. E agora ele diz, no capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus habite plenamente em vós. Nós que antes tínhamos a mente cheia de treva, agora nós somos desafiados, e Deus faz uma aposta em nós, de que nós nos tornaremos sábios. As maiores faculdades do mundo, irmãos, Harvard, Yale, Oxford, essas universidades, elas começaram com pastores. A Universidade de Harvard, ela foi fundada pelo pastor John Harvard, porque ele queria que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Mas as pessoas eram analfabetas.
Então ele começou uma escola de alfabetização através da palavra de Deus, e dali a pouco começou a formar ministros, e dali a pouco ele acreditou que era possível ter lá a faculdade de Direito, de Agronomia, de Medicina, e hoje é a faculdade de Harvard. Se você for pesquisar, Yale, Oxford, se nós for olhar aqui em Londrina, vá lá na Unifil, vá lá na Sesumar, vá lá no Isbel, vá lá na Faculdade Sul-Americana, por enquanto só tem teologia. Os irmãos vão ver daqui a pouco, vai ter direito, vai ter administração. Perceberam, irmãos? Pessoas, lugares antes dominados pelas trevas, a palavra de Deus vem e vai liberando as chaves, iluminando os caminhos, reconectando os circuitos, e a mente de Cristo começa a aparecer numa nova criatura, regenerada pelo poder de Deus, à luz da palavra de Deus, com o vigor e o poder do Espírito Santo. Então a palavra de Deus tem esse poder de mudar completamente o nosso ser. E então a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a que esses frutos apareçam em nós. Eu quero passar um videozinho aqui para os irmãos. A parte que ele está tendo um pouco mais de dificuldade é a hora de montar, onde ele fazia o travamento, onde ele posiciona a madeira, enfim. Em 3 anos de empresa, o Marcos foi promovido 5 vezes. Hoje, ele comanda uma equipe de 37 pessoas. Tira essas madeiras daí, Matheus, por favor. Realmente é um líder nato. Ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas, ele sabe ensinar muito bem. Eu sempre falo para os meninos aqui no meu trabalho, quando vocês estão fazendo alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando vocês estão fazendo alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. É. Eu fico até emocionado de falar. Verdade. Eu tenho orgulho de trabalhar com você, cara. Pô, obrigado mesmo. Abra, por favor, o último versículo do capítulo 3, versículo 17, diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse pequeno clipe foi para lembrar os irmãos daquela reportagem que passou na televisão, onde o dono de uma grande empresa, ele se veste de funcionário como se fosse trabalhar o primeiro dia, e havia ali funcionários ruins, que não valorizavam o seu lugar de trabalho, havia funcionários bons, e entre esses, esse irmão aqui. Quando ele começa a ensinar aquele novo funcionário, não sabendo que é o dono da empresa, ele cuida, ele vê que a pessoa esqueceu de pregar uns pregos, depois ele pede que ponha a luva de segurança, e a reportagem está vendo tudo. E na hora do serviço ele fala para o seu colega: tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. E uns dias depois ele é chamado no gabinete do empresário, e ele chora, ele se emociona. Ele fala assim: uma pessoa que trabalha igual você, achando que faz para Deus, faz tudo com amor. Ele falou assim: é uma honra trabalhar com você. Quando que um funcionário desse teria a oportunidade de evangelizar o patrão, um dono de uma empresa daquela magnitude? Vocês podem ter certeza, os anos vão passar, e aquele homem nunca esquecerá: tudo o que fizerem, façam como se estivessem fazendo para Jesus. Esse é o nosso desafio nessa noite. Jesus já mudou o nosso interior.
mudou o nosso exterior, nossa vestidura. Hoje somos desafiados a nos revestirmos. E agora, tudo que nós fizermos, que Deus seja glorificado por causa da presença de Cristo em nós. Se você puder, incline sua cabeça. Ó Deus, que prazer estar na tua casa. Que bênção estar neste lugar, debaixo da tua palavra. Nós cremos, Senhor, que enquanto a palavra é lida, o Senhor está curando aqui enfermidades, restaurando a saúde de pessoas, abençoando o casamento, guardando os filhos, que o Senhor está, Senhor, multiplicando o nosso salário, prosperando e nos preparando, ó Deus, para que o Senhor seja glorificado em nós por causa de Cristo. Ó Deus, abençoe cada um que ouviu a palavra, Senhor. Dá-nos a alegria da tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, igreja.